Parabéns ao Flávio Prado, eu no canal do Flávio Prado. Tudo que ela falou, eu concordo em 100%. Veloso, Souza... Não tem, mas a conta chega, né? Eu acho que a responsabilidade é o que se espera do dirigente. A responsabilidade, ela está lá para isso, realmente. Se espera essa responsabilidade para que ela assuma os compromissos que ela possa arcar. Quando não acontece no outro clube, a gente vê o que acontece. Com o Cruzeiro, por exemplo. Até hoje. Cruzeiro, que imagina que o Cruzeiro tem de dívida ainda. Teve que ficar 3 anos, teve que virar SAF. Inter, Grêmio, Bahia, Vitória... Guarani, Ponte Preta, Corinthians, Santos, e a situação Vasco, do Corinthians Fluminense, complicada. que se não ficar esperto aí, não sei aonde vai conseguir. Se é uma administração irresponsável, a gente sabe o que acontece depois do futuro com o clube. É só ver o que está acontecendo agora. O modelo do Memphis que a gente está falando, se der certo, ok, é bom. Eu gosto. Isso aí é bom. Eu gosto. Se está numa dificuldade financeira, vem o parceiro e paga e a coisa funciona. Aí legal. Agora, se não der certo, a responsabilidade é do clube. Vamos lá, coloca aí pra mim os gols do Memphis de novo e também do Carrídio. De uma semana que tem muito mais enfoque na nossa seleção brasileira, mas cujo mercado da bola está sendo finalizado. Vamos também começar a entender como é que será o trabalho das equipes brasileiras neste período pós-data FIFA, enfim, imaginando o presente com a seleção brasileira e o futuro das equipes do futebol daqui. E eu estou sempre muito bem acompanhado com ele, que é o titular da mesa. Hoje estou substituindo o querido Tomás Rafael, que está se recuperando de uma gripe. Tomás em breve já vai estar aqui de volta com a gente. Tenho a honra de estar ao lado de Júlio Gomes. Júlio, uma honra estar contigo, amigo. Beleza, Ivanzito. Um grande abraço para você, é um prazer tê-lo aqui. Melhoras para o nosso Tomás Rafael, que logo estará com a gente, está na audiência. Me prometeu que ia estar na audiência, hein? Ah, sim, hoje tem que estar. Tem que estar, tomou uns remédios lá e tal, e está na audiência. Grande abraço para o Tomás, melhoras para ele. E um abraço para você que está em casa acompanhando depois do jogo. Jogos de Série B hoje a gente vai ver, né, no nosso programa, ao longo do segundo bloco. Classificação e tal. Mas é uma semana diferente, é uma semana de pouco futebol, pelo menos nesse começo da semana, ali a partir da quinta, da sexta-feira, começam os jogos de seleções, as seleções europeias de volta a campo com a tal da Nations League, que cada vez aperta mais a chance de seleções sul-americanas jogarem com as europeias, porque mudaram o regulamento, a gente vai explicar tudo isso amanhã. Mudaram o regulamento e agora é que eles jogam mais ainda entre eles e, claro, as eliminatórias sul-americanas da Copa com a seleção brasileira aí um pouco pendurada, ainda que tenha vaga para todo mundo, né? Jogam 10, entram 11. Tá fácil, né? Todo mundo fala, não, o Brasil tem que ganhar sexta-feira do Paraguai. A Venezuela vai para Copa. Exato, tem que ganhar pelo no mútil, dá para avançar com tranquilidade. O Júlio lembrava bem de Série B, daqui a pouquinho a gente vai falar, porque o Santos já é o terceiro colocado, hein? Vai viver num momento delicado, já chegou a ter nomes envolvidos numa possível contratação para assumir o comando técnico do Santos, enfim, tudo isso a gente vai falar da Série B daqui a pouquinho, mas a gente começa, meu caro Júlio, falando da janela de transferências, né, que está oficialmente fechada, e a movimentação dos times brasileiros, né, ela foi muito grande, né? Antes disso, nós temos também o indicativo também das datas, né, meu caro Júlio Gomes? A gente, podemos com o mercado, né, que a gente... Vamos lá, então. Vamos ver a sequência. Isso, vamos com as datas FIFA, né? Exato, as datas FIFA, daqui a pouquinho a gente fala do mercado da bola. A gente está numa data FIFA. Isso. E quando os times voltarem, eles farão ali 3 semanas de jogos para outra parada, próxima data FIFA. E a brincadeira aqui é ver o que vai acontecer com os 4 favoritos a título do Campeonato Brasileiro, ali Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Não sei se a gente vai ter todos na tela, Luquinhas. Vamos por partes, o Luquinhas me destaca. Vamos por partes, vamos primeiro analisar equipe por equipe. Daqui a pouquinho eu falo do mercado, acabei sendo traído pelo TP. Vamos lá então. O Palmeiras, né, Júlio? A gente até comentava fora do ar. Como briga em uma frente só, é o que tem menos jogos neste período de 3 semanas. Então, todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro, em casa contra o Criciúma, fora contra o Vasco, em casa contra o Galo e fora contra o Bragantino. Além desse espaço mais curto de jogos nesse período, me parecem adversários que são ganháveis ou tem uma agenda um pouco mais tranquila a equipe do Palmeiras? Essa é a grande questão, né? O Botafogo tem 50 pontos, o Fortaleza 48, o Palmeiras 47, o Flamengo 44. E o Fortaleza e o Flamengo têm um jogo a menos. Então a diferença do Palmeiras para o Botafogo é de 3 pontos. Sim. Mas pode ser de 4 para o Fortaleza, se o Fortaleza ganhar um jogo a menos, e esse jogo a menos a gente vai ver que ele vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho. A questão aqui é o Palmeiras, como perseguidor, ele
tem uma tabela bem interessante. Dá para imaginar que vai chegar nessa data FIFA, por exemplo, para a próxima, já como um grande candidato, até como líder do Campeonato Brasileiro? Pode acontecer, porque em 3 semanas, o Palmeiras vai fazer essas 4 partidas que estão na tua tela. E daqui a pouco a gente vai ver que o Botafogo vai jogar 6 vezes, que olha aí, o Botafogo, o Flamengo vai jogar 7 vezes e o Fortaleza vai jogar 7 vezes. Se a gente olhar para esses 4 adversários do Palmeiras, um a cada semana inteira livre para treinar, recuperar machucado, a gente passa, o calendário do brasileiro, ele não é só mal organizado, e é isso que a gente vai mostrar agora, ele não é só mal organizado na questão de, tira estadual, resolve tudo. Mesmo com estadual, ele poderia ser feito de uma maneira em que os clubes sofressem menos. Ele é feito de uma maneira em que você tem pedaços ali, 2 meses. No ano passado foi agosto, esse ano por causa da Copa América foi mais agora, foi agosto também muito pesado, mas junho muito pesado. Você tem alguns pedaços do calendário em que os times jogam toda semana jogos importantes. Você poderia espaçar muito mais a Copa do Brasil. Você poderia empurrar a Copa do Brasil, por exemplo, para o final do ano, quando só sobram na Libertadores os finalistas. Você não coloca a Copa do Brasil, a hora decisiva da Copa do Brasil, quando está todo mundo jogando oitavas e quartas de Libertadores. Você poderia espalhar isso melhor. Então, qual é a situação do calendário? Agora, para os times que vão sendo eliminados, ele vai ficando um calendário mais tranquilo até que os europeus. Porque os europeus ainda têm, vira e mexe jogo de meio de semana. E aqui não, o Palmeiras vai ser só fim de semana. Criciúma em casa, Vasco fora, Galo em casa, Bragantino fora. Nesse momento, eu vejo problemas no jogo do Vasco, porque o Vasco está muito forte em casa e está bem no campeonato. O Vasco cresceu no campeonato. E aí, por exemplo, quando a gente pega esse comparativo do Palmeiras com o Botafogo, né? Júlio, você falava do Palmeiras, só deixa eu ilustrar até com o Botafogo para a gente fazer um comparativo já entre os dois. O Botafogo, ele tem, além do Brasileiro, além dos 4 jogos do Brasileiro, a segunda disputa que o Botafogo tem, que é a Libertadores. Então, em casa contra o Corinthians, aí joga pela Libertadores o jogo de ida no Newton Santos contra o São Paulo, aí volta ao Brasileiro para jogar no dia 21 fora de casa com o Fluminense. Isso é importante. Sem viajar. Então são 3 jogos sem viajar. Exato. Corinthians, São Paulo e Fluminense no Rio de Janeiro. E um clássico contra uma equipe que também, aliás, os 2 duelos do Brasileiro são contra equipes que lutam contra os... Aliás, 3 desses duelos, né? Porque além, depois do jogo de volta, já no Morumbis, contra o São Paulo, volta a jogar em casa, ou seja, viaja muito pouco nessa conexão contra a equipe do Grêmio e fora de casa contra o Atlético. Quer falar um pouquinho do Botafogo ou a gente já... Não, é importante esse comparativo, porque se a gente olhar para as tabelas de Botafogo e Palmeiras, Botafogo 3 pontos na frente, o primeiro jogo deles na volta da data FIFA é muito parecido, os 2 jogam em casa contra times que lutam para não cair. O Botafogo contra o Corinthians, o Palmeiras contra o Criciúma. Times que vão tentar arrancar 1 ponto. Sim. Essa é a ideia. E aí, o Botafogo tem contra o Fluminense, um jogo contra o Fluminense no Maracanã, que é muito parecido com o que o Palmeiras tem contra o Vasco em São Januário. Por causa do Botafogo, nenhuma viagem, por causa do Palmeiras, viagem curta, mas estádio cheio, no caso do Fluminense, estádio cheio, no caso do Vasco. E se o Vasco está melhor na tabela do que o Fluminense, a fase é parecida. O Fluminense também cresceu. Então são 2 jogos parecidos aí, difíceis, e também parecidos os jogos subsequentes, porque aí o Palmeiras joga com o Atlético Mineiro em casa e o Botafogo com o Grêmio em casa. Os 2 times estão mal. Os 2 são jogos de vitória. Então são tabelas parecidas. O que muda aí? Muda o fato do Botafogo ter 2 jogos contra o São Paulo. E isso não é pouca coisa. Né? Isso não é pouca coisa. Você vai enfrentar... O Botafogo vai fazer 2 batalhas contra o São Paulo. Então ele vai poupar jogadores contra o Fluminense... Que é o mais provável, vendo a tabela. Ou ele não vai poupar ninguém. Porque está vindo da data FIFA... E aí teria os jogadores descansados. Uma sequência grande aí contra Corinthians, São Paulo, Fluminense, São Paulo. E aí depois, quando chegar lá contra o Grêmio, vê o que faz. Pode ser. Até porque a única viagem mais longa que ele faz nessa questão, saindo desse trecho, Corinthians, São Paulo, Fluminense e São Paulo, jogo de volta, é o Grêmio. Então você tem esses 4 jogos e o São Paulo, né? O Grêmio é verdade. Joga ele só faz uma viagem para São Paulo aqui para jogar no Morumbi. E a viagem do Rio para Curitiba contra o Atlético, com todo respeito, também não é uma viagem muito longa. É a última da lista. E aí temos uma nova data FIFA, uma nova parada, né? Por isso que é esse recorte aqui. Então, é muito interessante saber como que o Botafogo vai fazer essa gestão de elenco, se é que ele vai fazer. Né? Porque ele teve uma sequência ali em que ele jogou contra Flamengo no Brasileiro e os jogos contra o Palmeiras na Libertadores sem poupar ninguém. Sim.
E eu acho bem capaz que o Botafogo jogue contra Corinthians, São Paulo, Fluminense e São Paulo, sem poupar ninguém, e depois ele vê ali contra o Grêmio o que ele pode fazer. É bem interessante ver como o Palmeiras vai ter uma semana mais livre e o Botafogo vai ter essa espécie de dilema, além de jogos muito duros contra o São Paulo. Mas se a gente olhar agora para Fortaleza e Flamengo... que até o que a gente ia destacar, porque são agendas maiores. Ainda. Exatamente, são agendas de 7 jogos. Vamos voltar então na tela com o Flamengo e com o Fortaleza? Então vamos lá, eu já vou falar os dois numa tacada só. O Flamengo joga em casa pela Copa do Brasil, é aquela história, 3 frentes. Aí você volta da Copa da data FIFA e o Flamengo é quem mais perde jogadores, né? Sim. Ele volta da data FIFA tendo que decidir contra o Bahia. Por sorte não. Teve competência, ganhou a primeira partida fora de casa na ida. Exato. Por isso que eu achava tão perigoso esse confronto contra o Flamengo. O Flamengo estava mal fisicamente, o Bahia em bom momento, mas o Bahia não aproveitou. Sim. E agora o Flamengo joga em casa. Mas aí na sequência... Aí tem o Vasco em casa... Aí depois, os 2 jogos no Rio, né? Aí o terceiro também no Rio, que é contra o Peñarol, o jogo de ida no Maracanã. Aí o primeiro jogo de viagem é para o Rio Grande do Sul, encarando a equipe do Grêmio, já podendo jogar na Arena do Grêmio. E aí você tem o jogo de volta numa viagem que não é tão longa, né? Rio Grande do Sul, Uruguai, para encarar o Peñarol. Talvez ele não volte para o Rio, eu não sei o que o Flamengo vai fazer, não sei. Porque você está falando de um espaço de 4 dias, seria até meio tolo ele fazer um voo de 5, 6 horas para voltar para o Rio, para depois pegar um voo para o Uruguai, que seria muito longo. Porto Alegre, Rio é um pouco menos que isso, mas eu acho que tem sentido você ficar e já ir para Montevidéu, já se aclimatar à cidade, enfim. Chega um dia depois, né? Por exemplo, termina o jogo dia 22, dia 23, você chega no Uruguai... Lá dia 25 mesmo, ele é obrigado a estar lá um dia antes, né? Exato. Aí joga com o Atlético Paranaense em casa pelo Brasileiro, com o Bahia fora pelo Brasileiro. Notem que os 4 jogos do Brasileiro estão aí também, ó, contra Vasco, contra Grêmio, contra Atlético, contra Bahia. E aí, Ivan, eu vejo o Flamengo, claramente ele vai rifar esse jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Então também tem essa, pode ser que os titulares nem vão para Porto Alegre, aí eles vão direto para Montevidéu, depois do Rio de Janeiro, porque eu acho difícil você rifar o jogo contra o Vasco, é um clássico, é muito importante para a torcida. Esse jogo contra o Grêmio fora, então perceba como o Flamengo tem ali contra o Grêmio, e dependendo de como forem os jogos, depois contra o Atlético ou contra o Bahia no Brasileiro, ele tem ali uma possibilidade muito grande de ter que abrir mão desses jogos. Sim. E aí ele vai ficar mais atrás ainda na tabela. Por isso que eu quis fazer essa comparação, para a gente ver como o Palmeiras e mesmo o Botafogo jogando a Libertadores tem uma tabela mais favorável do que a do Flamengo. Sem dúvida. Que tem que ir para Montevidéu, que tem que ir para Salvador. Né? E aí você tem que rifar obrigatoriamente alguns jogos. Né? E tem o mata-mata mais, que é o da Copa do Brasil. Sim. E aí o Fortaleza, ele tem... Que também está vivo, né? Tá em 3 frentes. Ele tem a Sul-Americana, em 2 frentes. Ele não tem a Copa do Brasil. Sul-Americana e Brasileiro. Mas ele faz um desses jogos atrasados, esse jogo atrasado que ele tem. Que aí transforma em 7 jogos. Exato.